Esse vídeo é um oferecimento da Terabyte Shop. Os links pra você conhecer a loja estão todos aí na descrição. Então bora lá! E aí galera, aqui é Lei Sparks e sejam bem-vindos ao terceiro e último vídeo dessa série de GTA V sobre os grandes assassinatos do jogo. Se você perdeu o primeiro e o segundo vídeo, depois de verem esse aqui, é só ir ali na descrição e clicar nos links, beleza? Pois bem, esse último episódio irá tratar do maior, melhor e mais complexo caso de assassinato do GTA V. Acontece que o criminoso de hoje é um serial killer e a história dele não é o que as pessoas acreditam que seja. Nesse vídeo eu irei provar isso a vocês em primeiríssima mão, através de fatos reais que se ligam ao jogo de maneira genial, que foram descobertos por mim depois de muita pesquisa em cima disso. Assistam o vídeo até o final, porque esse easter egg que você acha que conhece, você não conhece tão bem assim. Enfim, para dar início a esse mistério, vamos fazer aí uma visita à casa de um certo indivíduo. A localização da casa dele é essa que está sendo mostrada agora no vídeo. E bom, chegando no lugar, o que você irá encontrar é uma casinha completamente queimada. Logo de cara, bem na entrada, estará escrita ali a frase "haverá 8" e uma porção de números 8 espalhados pelas paredes. Outra coisa legal e muito importante se reparar, ainda nessa parte de fora, é que logo em cima da frase citada tem um pequeno desenho, e a princípio ele é um tanto quanto estranho, eu sei, mas prestem bastante atenção nele e guardem bem a imagem na cabeça. Na verdade, você ainda irá vê-lo bastante por aí, próximo a rabiscos, mas mesmo assim, gravem bem essa figura. Continuando, agora você deve entrar na casa, porque lá dentro ainda tem outros detalhes a serem vistos. Por ali há uma parede onde você verá a frase: 8 é apenas o infinito de pé, ou virado para cima, ou levantado, enfim, deu para entender. Essa frase também é muito importante, galera. E claro, por todo lugar estarão pichados o número 8 de tudo quanto é jeito. Agora, saia das dependências da casinha e vá para trás dela. Ali haverá uma outra citação que diz: "Vá embora, Morley Abrahams. Você é um perturbado", ou um doente ou algo do gênero. Essa mensagem ou aviso teria sido escrita por moradores próximos, que queriam afastar o cara dali, por isso teriam queimado a casa dele, blá blá blá. Mas isso é apenas uma teoria. Muito bem, vamos então para um segundo lugar, onde estão outros rastros do serial killer. O nosso destino é uma rocha em particular, que fica exatamente onde eu tô mostrando aí no mapa, como vocês podem ver no vídeo. Lá, iremos encontrar um easter egg dentro de outro. Afinal, eu já estou falando de um, não é mesmo? E como eu disse, ali terá uma rocha onde estará escrito um poeminha, que faz menção à seguinte canção do filme A Hora do Pesadelo. Don't fall asleep. No poeminha está escrito: 1 já era, 2 foi divertido, 3 tentou correr, 4 chamou a mamãe, 5 não sobreviveu, 6 não é mais nada, 7 está no paraíso e 8 não irá esperar. Antes que vocês tentem corrigir o meu português, eu traduzi cada frase no singular porque é exatamente assim que elas devem ser. Trate cada número como se fosse um dos mortos, ou simplesmente o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. O resto da frase deve ser interpretada como uma descrição para o seu crime correspondente. Gente, isso é muito importante. A identificação dessas características no poema do jogo são vitais para as descobertas finais. E bom, próximo a essa rocha, ali na mesma localidade, você poderá achar outra rocha com as mesmas marcações de número 8 e uma mensagem onde estará escrito: "Eles me querem, eles vão ter, mas eles nunca vão encontrar minhas pessoas, mesmo eu deixando a eles sinais suficientes onde eles me colocarem." Beleza, agora vamos retornar para Sandy Shores, lá onde encontramos a casa queimada. No ponto do mapa em que eu estou mostrando aí na tela, haverá uma outra casinha e dentro dela terá uma página de jornal fixada na parede
parede. O conteúdo dessa folha vem a informar que Merle Abrahams havia morrido na prisão, antes mesmo do seu julgamento acontecer. Ele era o suspeito, vejam bem, suspeito por trás de uma série de desaparecimentos que aconteceram 5 anos antes do seu então falecimento. A polícia acreditava que ele teria matado 8 rapazes, mas seus corpos jamais tinham sido encontrados. A matéria do jornal encerra dizendo que ele jamais admitiu ter cometido algum crime, mas confessou ser obcecado pelo número 8, o que torna tudo muito confuso. O seguinte, outra coisa importantíssima que tem nessa folha de jornal é a seguinte: ele morreu com 57 anos. Então vamos lá, recapitulando, coisas que vocês são praticamente obrigados a memorizar disso que eu falei aí. O ano da morte dele, no caso 2004, a idade que ele tinha quando morreu, que foi 57, e que ele era obcecado pelo 8. Fechou? Beleza, então vamos prosseguir aí. Lembrando que você pode até achar que sabe tudo sobre esse easter egg, mas não, você não sabe. Ok, vocês lembram da mensagem escrita na segunda rocha que a gente viu, certo? Pois é, as duas últimas frases são importantíssimas para termos nosso grande finale. Os últimos versos falam sobre ele deixar pistas em um lugar onde colocariam ele. Obviamente, ele está falando da prisão, e é para lá que devemos ir. Chegando lá, vocês devem se direcionar ao bloco 9A e ir para a área do pátio, onde haverá um pequeno muro ou sei lá o que é aquilo, com a seguinte inscrição: onde a água encontra a terra e o fogo já foi cuspido, lá o 8 infinito deverá ficar até que eu retorne. Bom, se vocês olharem ali no cantinho próximo a essa imagem, haverá uma daquelas muitas imagens desenhadas que eu pedi para vocês se lembrarem. Eu falei delas logo no início do vídeo, só que agora ela está muito melhor desenhada e mais completa, o que nos faz perceber que ela é essa parte do mapa que está sendo mostrada aí na tela. Ali naquele conjunto de ilhas, haverá um corpo afundado para cada lado de uma das ilhas. Ou seja, 8 corpos, 2 para cada ilha. Eu não vou mostrar exatamente lá no fundo do mar, achando os corpos e tal, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu ainda tenho bastante coisa para falar. Mas a localização no mapa tá aí e as dicas eu já dei. Muito bem, tecnicamente o easter egg se encerraria por aqui. Afinal, a gente já encontrou os corpos e blá blá blá. Mas agora entra a parte mais genial de toda essa história e que, detalhe, ninguém descobriu ainda. Ou seja, o que eu vou falar a partir de agora é exclusivíssimo. Você pode notar que a Rockstar faz você ficar satisfeito em apenas descobrir o lugar dos corpos, e daí você acaba deixando todo o resto para trás. Porém, algumas questões ainda precisam ser resolvidas, e somente com informações do jogo você nunca irá conseguir resolvê-las com certeza, o que torna as coisas impossíveis a princípio. O primeiro questionamento aí é por que o cara era tão viciado nesse bendito número. Depois vem aquele poeminha que é pra lá de suspeito quanto ao último verso. Afinal, por que diabos ele diria que o 8º não iria esperar, cara maluco? Não bastando isso, também tem aquela mensagem lá na prisão dizendo que ele vai retornar. Não dá pra entender nada. Afinal, ele não tinha morrido, caramba. Será que ele morreu mesmo? Será que o cara que o jogo deixa pra gente era mesmo um assassino? E se não fosse ele, quem escrevia tudo aquilo e por quê? Agora, se ele morreu mesmo, como ele morreu? Por que as mensagens falam tanto de algo infinito? Foram 8 pessoas que ele matou mesmo? Foi mais ou foi menos? Enfim, há uma série de coisas que o jogo deixa pra você pensar, mas no geral a maioria nem repara nisso. Bastou achar os corpos pra partirem já pra outra coisa. Mas vamos lá ao que interessa. Eu reparei que em todas as outras 2 mortes, a Rockstar se inspirou em alguma história real. Então eu resolvi procurar se pra essa do serial killer havia alguma relacionada também. Porém, sem sucesso. Não há lugar algum na internet que relacione esse mistério do jogo com algum fato real. O que a princípio me decepcionou bastante, porque seria bem interessante pra mim. E pra vocês, claro. Mas ops! Foi então que eu resolvi pesquisar sobre serial killers no Google. Eu cheguei a ler listas gigantescas com nomes e mais nomes de assassinos, quantidade de mortes praticadas e outras séries de informações a respeito de cada um. Procurei pela questão do número 8, procurei pelas características dos jovens mortos e várias outras coisas, mas sempre dava em absolutamente nada. Foi então que eu me lembrei de procurar pelo ano da morte do serial killer no GTA V e ver se tinha algum na vida real com essa mesma data de óbito. E lá, no meio de vários resultados da busca, eu encontrei uma página sobre um dos maiores, ou se não
o maior serial killer de todos os tempos. É sério, não é brincadeira, o cara matou, sei lá, 250 que a polícia teria confirmado. Sério, o cara era bizarro. O nome dele é Harold Shipman. Meu Deus, preste atenção nisso, é sensacional. Ele morreu em 2004 e com 57 anos, brother. Preste atenção nisso, exatamente como aconteceu no jogo. Mais impressionante que o ano mesmo é a idade, que é a mesma coisa para os dois, 57 anos, é incrível. Outras semelhanças entre os dois casos é que o verdadeiro nasceu em 1946 e foi preso em 1998, enquanto o outro nasceu em 1947 e foi preso em 1999. Como você pode reparar, as datas diferem apenas um ano, e acontecer esse tipo de diferença já é bem comum. Quem acompanhou essa série até aqui deve lembrar do caso da Leonora Johnson, que foi inspirado no de Elizabeth Short, ou seja, uma história real. Pois é, o caso era exatamente o mesmo, mas a Rockstar deixou uma diferença de 2 dias nas datas em que elas foram achadas mortas, só para não ficar exatamente igual, sabe como é? Mas voltando aos nossos serial killers, ainda temos mais algumas semelhanças e elas foram implantadas pela Rockstar de maneira genial. Vocês devem lembrar que lá no começo, ainda na primeira parede da casa queimada, dizia que seriam 8, e que logo depois, lá no poeminha, era dito que o 8º não iria esperar por nada. Pois bem, mais à frente ainda, tivemos aquela mensagem no pequeno muro do presídio, que falava sobre o tal 8 infinito ficar num determinado local até que ele voltasse. Agora, lembrem-se de que ele morreu no presídio antes mesmo de ser julgado por alguma coisa, e que era obcecado pelo número 8. Lá no começo, também na casa incendiada, ele dizia que o número 8 era apenas o símbolo do infinito de pé. Ou seja, na verdade ele era viciado no simbolismo que envolve o infinito e não no número 8. Acredita-se que um dos lados, ou anéis do símbolo do infinito, representa a jornada do nascimento até a morte, e o outro lado é da morte a um novo nascimento. O ponto de encontro dos dois anéis é considerado o portal entre os dois mundos. Isso já justifica muita coisa. Aliás, uma coisa sobre Harold é que no início das investigações que o envolveram, ele teria confessado ter o desejo de controlar a vida e a morte. Preste atenção, a vida e a morte. Ou seja, o início e o fim das coisas. Isso se encaixa muito bem com o jeito que ele morreu, porque foi ele mesmo quem controlou sua morte. Ou seja, ele morreu por suicídio, ou se matou, ou sei lá, como vocês queiram chamar aí. Detalhe, ele já havia sido condenado à prisão perpétua, ou seja, até o final da vida. E bom, ele parece ter resolvido não esperar, assim como no poema do jogo. Agora vocês já devem estar se perguntando por que de eu ter feito vocês lembrarem de tanta coisa que eu já tinha dito no vídeo e ainda ter contado sobre a morte do Harold. Pois é, tudo tem um fundamento, galera, e agora a gente vai desvendar aí a morte de Abraham. É isso aí. No jogo, em momento algum, conseguimos saber a causa da morte dele, mas a partir de todos os fatos levantados, nós conseguimos determinar com certeza que ele também cometeu suicídio e que foi antes que apodrecesse na cadeia, assim como o serial killer da vida real. É por essa razão que ele dizia que ainda iria retornar, que não iria esperar por algo e ainda chegou a se intitular como o 8 infinito. Vejam que tudo tem relação com a teoria do símbolo pelo qual ele era obcecado. E percebam que o louco nesse mistério todo é que através da descoberta de toda uma história real por trás, que a gente nem sabia que existia, nós conseguimos responder a todas aquelas dúvidas que a Rockstar deixou no ar aí pra gente e ficaram boiando por um bom tempo. Se não fosse por essa descoberta, muita coisa nesse easter egg não poderia ser explicada e os questionamentos ainda estariam por aí. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse último episódio da série e eu quero aproveitar para agradecer todo o feedback nos 2 primeiros vídeos, que foram sensacionais. Eu tô gostando bastante do que vocês estão comentando por lá e podem continuar comentando por aqui também, que eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos do canal, não se esqueçam de deixar seu like, seu favorito, comentar aí embaixo e conferir os links na descrição, que são muito importantes. Um grande abraço, fui!